Meu parceiro, eu vou falar pra vocês, eu acho que o que a gente viu hoje na final da Champions foi uma parada meio que 7-1, tá ligado? Só que em níveis de clubes, surreal. Eu ainda em vida não tinha presenciado uma final de Champions parecida com essa, com tanta diferença de nível, um jogo onde você vê claramente que uma equipe tá amassando a outra. Você pode me falar, pô, teve aquele 4-1 do Real Madrid contra a Juventus. Cara, a Juventus teve muitas oportunidades naquele jogo, teve um golaço ali de meia bicicleta ou de voleio do Mandzukic, algo surreal. Mas perto disso, rapaziada, perto de um amasso nesse nível que foi esse jogo aqui, PSG e Inter de Milão, não existiu, rapaziada, não existiu. E sejamos sinceros, tá? Se eles quisessem amassar desde o primeiro tempo, cara, era pra ter sido mais. Teve um momento no primeiro tempo que a gente viu uma troca incessante de passe que os caras colocavam simplesmente os jogadores da Inter de Milão num bobinho. Era tocando, passando o tempo e, cara, quem precisava propor o jogo era a Inter, mas não tinha força de subir as linhas. Tudo que a Inter fez e conseguiu fazer com êxito contra o Barcelona, não conseguiu chegar perto de fazer com o PSG, rapaziada. É praticamente uma loucura. Eu propriamente queria uma final PSG e Barcelona. Só que eu acho que no nível do PSG hoje e o tanto que o Barcelona é exposto defensivamente, olha, eu vou falar pra vocês, posso falar uma besteira tremenda, mas sabe, eu acho que seria placar elástico também. Barcelona ia conseguir agredir, eu não sei se ia conseguir aguentar essa imposição ofensiva que o PSG tem. Isso daqui a gente pode destacar muitos jogadores individualmente. Dembélé tá fazendo a temporada da vida, Désiré Doué, 19 anos, joga uma pelota redondinha. Tem ali Barcola que entra, Kvaratskhelia que vem do Napoli, já era conhecida ali pelo nome Kvara gigantesca, e também por conseguir chutar com as duas pernas. O corta pra direita é gol, o cara puxa pra esquerda é caixa. Que, mano, pra mim, o nome e o sobrenome desses times se chama Luiz Henrique, rapaziada. Todo mundo aí vem falando, pô, depois que saiu as estrelas, depois que saiu o Messi, depois que saiu o Mbappé, depois que saiu o Neymar, conseguiu ganhar. Mas, cara, se sai todos esses monstros e entra qualquer outro técnico menos esse cara, é absurdo, não teria esse mesmo êxito. Vou mostrar pra vocês uma parte dublada de uma conversa que ele teve com o Mbappé, que a gente consegue ver a diferença do Mbappé pro Dembélé. E teve essa conversa com o Mbappé, e a gente vê que o Mbappé não conseguiu assimilar até hoje esse papo aqui que ele teve com o Luiz Henrique, que é da marcação lá em cima, conseguir roubar, conseguir fazer a primeira pressão. A primeira pressão, o Luiz Henrique fala, puxa todo o time. Se essa primeira pressão do primeiro homem lá da frente não for feita com êxito, vai ser uma zona completa. Olha aqui o papo que ele teve com o Mbappé, que se a gente for trazer pra hoje, é muito diferente o que consegue fazer quando o Dembélé tá lá na frente e quando o Mbappé fazia também. Precisa fazer aqui? Eu tenho que marcar um dos dois, mas eu preciso ficar um pouco mais embaixo. Bom, você tem que marcar uma zona. Se tiver dois, fica no meio. Aí você bloqueia aquele que passa aqui, porque esse passa aqui. Estamos no minuto 33, mas poderia ser em qualquer momento. A gente não pode perder a Champions. Isso é pênalti. Tinha um monte de gente na frente, mas foi pênalti. Eu li que você gostava muito do Michael Jordan. O Michael Jordan caía de pau nos seus companheiros. E ele era um monstro na defesa. Você tem que dar esse exemplo. Primeiro como pessoa e como jogador. De sair pra pressionar, vai pegar o Cubarsí. Você vai marcar o Cubarsí e o Ter Stegen. E você vai passar o jogo inteiro pressionando o Cubarsí pra que ele não avance. E pressionando o Ter Stegen pra que ele jogue rápido. E recompor rápido. Por quê? Porque você é um líder. Porque você pensa. Como você é o homem dos gols, eu sei, você é um fenômeno. Um dos melhores do mundo, sem dúvida. Mas pra mim, isso não me serve. Um líder de verdade é... quando não consegue fazer gols, aí precisa ajudar na parte defensiva. Você vai falar bem assim, pessoal, linha defensiva, tem 4 aí. E eu vou ajudar os meus 2 companheiros. Porque se você pressionar sozinho, aí ferrou. Mas se trouxer o Dembélé, o Colomani, ou o Barcola, ou o Gonçalo, ou o Asensio, e você der o exemplo e pressionar, sabe o que a gente ganha? Uma máquina de time. O que precisa fazer aqui? Era realmente isso que estava acontecendo. Quantas vezes hoje, não sei se vocês notaram, rapaziada, a cada tiro de meta que o Sommer, goleiro da Inter de Milão, ia cobrar, cara, o Dembélé, ele já tava na risca da grande área, preparado para já sair para correr, para puxar a marcação junto com o Barcola, junto com o Désiré Doué, junto com o Kvaratskhelia, junto com o Fabian Ruiz, junto com o João Neves, junto com o Vitinha. Ele puxava e trazia toda aquela pressão que o PSG conseguiu fazer no primeiro tempo. Surreal a efetividade, como eles conseguiam jogar ali no campo de defesa da Inter de Milão. Então esse primeiro homem, uma pecinha que foi mexida, essa modificação de Mbappé por Dembélé, cara, mudou muito esse PSG, mudou muito, e a gente vê muito o Mbappé pecar nisso no Real Madrid. Acredito que vai ser mais um papo que o Xabi Alonso vai ter que ter com ele nesse início de temporada. Teve mais um discurso dele aqui, ó, muito absurdo. A página é aqui, ó, Futebol Interativo.
Muito maneira a publicação deles, ó. Essa mensagem é pro Mbappé. Eu já conversei com ele nos últimos dias, mas acontece que eu queria falar com todos vocês. Esse pode ser o seu último jogo na Champions, mas também pode ser o nosso último jogo na Champions também, né? A vida é assim. E tá tudo bem. Isso é futebol, é a vida. Nem sempre se ganha tudo na vida. Você ganha e perde. Mas o Mbappé hoje vai nos liderar no aspecto defensivo. Realmente foi o que acontece, ó, rapaziada. Se a gente... Mbappé, você tem que marcar em zona. Em zona, para que não troquem passes aqui. Ele é realmente a leitura dele que acontece, ó, resposta em campo. Pouco tempo depois, temos a resposta em campo, cenário parecido. Mesmo escanteio, mesma zona de perigo, mas o processo e o final foram diferentes. Aquele jogo onde o PSG consegue eliminar, né, o Barcelona fica... O Ronald Araújo, ele é expulso no primeiro tempo, né, rapaziada? O PSG faz uma grande partida aqui com o Barcelona ainda ali do chave, ó. Luiz Henrique não precisou expor nem humilhar seu jogador, ele ensinou e fez o craque comprar a ideia do coletivo, aquelas, né? A gente vê hoje ainda o Mbappé sendo muito questionado por ele não correr, por ele não marcar, por ele se poupar tanto. E aí também foi um grande questionamento, rapaziada. Aqui teve aquela grande frase do Luiz Henrique, onde ele mesmo fala, ele fala com as palavras dele. Nós seremos um time melhor na próxima temporada sem o Mbappé. Ele sabia que poderia gerir o Dembélé, os caras ali na frente, a fazerem essa marcação que ele tanto gosta. Vamos ver aqui o que ele falou. Esse cara aqui, mano, absurdo, tá? Com essas duas Champions que ele ganha, tanto com o Barcelona lá em 2015, agora com o PSG em 2025, pra mim ele muda de patamar como técnico. Sejamos sinceros, muda de patamar como técnico, pelo menos na minha visão. Me hubiera gustado que Kylian siguiera con nosotros, porque Kylian jugador es un número uno, no hay ninguna duda, pero Kylian persona es mejor que el jugador, o sea que puedes imaginarte, cariñoso, educado, atento, correcto, o sea, espectacular. Pero yo pienso que el año que viene vamos a ser todavía mejores. Y dirás tú, ¿cómo mejores? Hostia, sin Kylian. Sí, sí. Claramente me hubiera gustado que Kylian... Loucura, né, mano? Você tem que ter muito peito pra falar. Você tem que ter, na verdade, uma jiboia gigantesca pra colocar em cima da mesa e você falar que quando você perder um jogador tipo Kylian Mbappé, cara, meu time vai estar melhor. Eu vou conseguir gerir o elenco. Tá que chegaram outras contratações, mas ele até fala aqui, ó, Luiz Henrique, técnico do PSG. Acho que fui muito corajoso na temporada passada quando disse que teríamos um time melhor sem o Mbappé. Continuo achando que somos melhores e as estatísticas estão aí. Cara, ele perdeu um jogador que te entrega facilmente 40 gols na temporada, conseguiu fazer um time mais equilibrado e chegou no objetivo final. Mano, ele é o técnico do PSG, primeira vez campeão da Champions League. Ele vai estar marcado na história desse clube, se pá, aí como o maior técnico da história deles. Eu não tenho dúvidas disso, tá ligado? E pra gente ver como ele é diferente, vocês lembram ali do primeiro gol do PSG? É o gol do Hakimi, onde tem uma ultrapassagem, depois do Desiré Doué só empurra ali a bola pra ele conseguir fazer sem goleiro. Olha como lembra esse gol aqui, ó, um dos gols do Barcelona na final de 2015. O Neymar consegue quebrar a linha, aí vem o Iniesta e toca pro Rakitic. Parece muito, cara, isso daqui é dedo do treinador, tá ligado? É jogada ensaiada, é um absurdo de técnico o Luiz Henrique. O Irene até tá colocando aqui, ó, o gol do Hakimi é muito idêntico ao do Rakitic. Luiz Henrique não perdeu o toque, realmente faz tempo aí, mas ele é um treinador muito absurdo, ó. Poucos times na história conseguiram uma tríplice coroa. Não sei se daqui, ó, é na história do futebol ou de fato, acho que é só na Europa, né? Acredito que seja só na Europa. Em 2 vezes, foi com o Luiz Henrique, aqui a temporada 14-15 com o Barcelona, na temporada 24-25 com o Paris Saint-Germain. Diferente demais, tá, rapaziada? E aí, a gente vê elogios dos próprios jogadores, ó, as palavras aqui do Marquinhos. Ele merece muito, a gente confia muito nele. O caminho que ele mostrou era o caminho certo. Quando você tem um técnico absurdo assim, mano, os jogadores têm que baixar a cabeça e ouvir. Trabalho não é só a parte tática, ofensiva e defensiva, mas também o trabalho mental e espiritual. Ele conseguiu trabalhar isso tudo no PSG, rapaziada, onde sempre chegava em parte decisiva de Champions League, os caras entregavam a paçoca.
Mano, eu não consigo esquecer aquela eliminação do PSG pro Real Madrid, lá no Santiago Bernabéu, que o PSG fazia bom jogo. Acredito que tava até ganhando de 1-0. Tem um golaço impedido lá do Mbappé, que ele dá aquela pedalada tipo o R9 contra Gana na Copa do Mundo. Ele dá aquela pedalada, tira o goleiro. Ele faz isso daí com o Courtois, só que tava em impedimento. Eles estavam fazendo um baita de um jogo, mas o Donnarumma começa a falhar brutalmente. O Real Madrid consegue mais uma remontada surreal, ou seja, eram jogos controlados que, mano, se complicavam de uma maneira absurda nas mãos do PSG. E nessa temporada não foi assim. Eles foram em Anfield, ganharam do Liverpool, eles conseguiram, mano, ressurgir na fase de liga, a primeira fase da Liga dos Campeões, ganhando do Manchester City, que nessa temporada não foi tão absurdo, mas conseguiram, cara, tá ligado? Era praticamente eliminado na primeira fase o PSG, vexatório. E aí, rapaziada, pra gente ver, ele deu uma palavra muito especial aqui sobre Dembélé. Talvez ali em números, talvez não, em números é o grande nome desse PSG. Teve agora uma final muito boa do Désiré Doué, mas ao longo da temporada o Dembélé tá sendo muito brutal. Aqui ó, o Luiz Henrique ele falou, daria a bola de ouro ao senhor Ousmane Dembélé. A maneira como ele defendeu esta noite, olha só como ele sempre destaca isso. Isso pode valer a bola de ouro. É assim que se lidera times com gols, títulos, liderança, defesa. Ele se posicionou. O Ousmane Dembélé é a minha bola de ouro, sem dúvidas. E aí, queria saber a opinião de vocês, rapaziada. Até essa final aí tinha um grande debate. Será que Lamine Yamal pode ser um moleque tão jovem assim a já ganhar uma bola de ouro? Rafinha do Barcelona? O Dembélé ganhou tudo com o PSG. Tem bons números. Deixa aqui nos comentários, na sua opinião, Dembélé vai ser o brabo do game e vai ganhar a bola de ouro? Vale a gente destacar, ainda tem um Mundial de Clubes, onde o PSG vai jogar e o Barcelona não, mas ainda temos aquela competição por seleções, a Nations League. Não me lembro ao certo qual é a fase que tá a competição, mas se eles ganharem e o Lamine Yamal for decisivo, em mais um campeonato por seleções, irmão, eu não cravo ainda não que vai ser do Dembélé, tá? Porque o Yamal tem um hype absurdo, e aí, coincidência ou não, rapaziada, teve esse feito aqui ainda quando o Dembélé chegou no PSG, né? Teve uma publicação onde o Dembélé não começou tão bem, não teve números expressivos de gols na chegada dele ao PSG, mas lembra aqui que ele já tinha bons números de assistências. E aí teve uma comparação, porque o Neymar, ele sai no início da temporada, né? Ele faz ali uma pré-temporada, alguns gols e depois vai pro Al Hilal. Aí a gente vê, ó, teve essa publicação, gols com a camisa do PSG nessa temporada, Neymar 2, Dembélé 1. Aí o gênio Neymar Júnior, a página. Uma curiosidade pra vocês, RS, o Neymar dá like e também dá uma risadinha aqui, detalhe pro Full Clear também, que deixa a risadinha dele aqui. Aí o cara coloca aqui, ó, o Dembélé venceu Copa do Mundo. Eu nem lembrava que o Dembélé tava lá na Copa do Mundo de 2018, ele tava no elenco, rapaziada. Deu a Champions League inédita para o PSG e ainda vai ganhar a bola de ouro. Se ele ganhar a bola de ouro, o Dembélé zero game do futebol. Tá ligado? Ganha o que ganhou por clubes, consegue ganhar uma Copa do Mundo e consegue ganhar o melhor do mundo. Ele zera o futebol. Vai faltar o quê? Só Mundial, né? Mundial Intercontinental e Mundial de Clubes agora esse novo. Mas praticamente zera, tá ligado? Em termos individuais, pô, absurdo, rapaziada. Eu não lembrava disso, tá? Eu não lembrava dessa parada aqui, mas ele tava no banco, era o camisa 11. Acredito que ele até joga alguns jogos, né, rapaziada? Não me lembro ao certo dessa Copa de 2018. Ele tinha ali uma participação absurda. Era Giroud, Mbappé e Griezmann o ataque, né? Não sei se o Dembélé ali era titular, posso estar falando besteira. E ganhou Champions e também agora a Copa do Mundo. E o que essa foto dele aqui ficou com uma aura absurda? Tá maluco, tá? Que isso, seu Jorge? Absurdamente foda. Aqui campanha com a Adidas, né? A marra do Dembélé nessas fotos. Surreal, surreal. Porém, mano, é aquilo, né, rapaziada? Se o Neymar tivesse uma condição física boa, ele poderia ainda estar muito bem no PSG. Poderia estar lá, rapaziada. Ele tem só 33 anos, ou poderia estar na Europa, tá ligado? Mas acredito que ele poderia ainda se manter no PSG, porque ele ganhava muito bem no PSG, e se ele tá bem, seria difícil ele sair para outros clubes da Europa, porque o salário dele era astronômico depois daquelas renovações. Poderia estar aqui, mano, no elenco de campeão de Champions League ainda, com 33 anos, nada impediria disso. Se preparando para uma Copa do Mundo no mais alto nível da Europa. Infelizmente,
o desfecho da carreira dele, o finalzinho não tá sendo assim, mas ele não deixou de dar aqui os parabéns, né, ao PSG, colocou umas palminhas. O feito que ele não conseguiu estando lá foi feito agora por esse novo elenco, o PSG Low Profile. Quem também aqui, rapaziada, ó, teve por muito e muito tempo nos fracassos do PSG é o Marquinhos, rapaziada. Agora, será que presta? Ganhou uma Champions League. Tava aqui, ó, na derrota pro Chelsea em 2014, em 2017 no fatídico 6-1 pra eles, né, no 3-1 aqui, nossa, essa daqui pro, mano, o PSG conseguiu a façanha de ser eliminado pro Manchester United, tá? O Manchester United. Em 2020 perdeu a final lá da pandemia, 3-1 aqui o 2022, absurda virada do Real, e hoje em 2025 conseguem o título do Real, tá? O Thiago Silva também, que teve grande parte na caminhada desse PSG, não conseguiu o título, também deu os parabéns aqui pro Marquinhos. Kvaratskhelia, cara, são várias e várias histórias quando a gente vai passando, né, rapaziada? Kvaratskhelia que tem uma história bem legal. Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, fez uma escolinha lá na Geórgia e tava simplesmente o moleque lá. Absurdo, né? Teve o encontro deles aqui na última Euro. Com certeza o Cristiano Ronaldo já viu essa foto, já deve ter chego nele. Muito, muito maneiro. E aqui o homem que foi destaque na partida também, né, rapaziada? Desiré Doué, 2 gols, uma assistência. E aqui vem mostrando que também tem muito molejo fora de campo. Dentro e fora de campo, ele tem cintura fina. Que isso, papai? A rebolada do homem, hein? Rebolando pros cria, Desiré Doué. Isso daqui eu achei absurdo, tá? Isso daqui eu achei um absurdo. Bizarro que se tirar o cabelo do Doué, nessa foto ele vira o Mbappé. Rapaziada, coloca aí na sua tela do computador, da TV, do celular. Tampa aqui o cabelinho do homem. Ele vira muito menino Mbappé. Assim como Mohamed Salah também vira o Benzema se você tampar o cabelo dele. Deixo aqui um minutinho aqui pra você tampar. Olha essa porra aqui, ó. Cara, é muito o Benzema. E o Desiré Doué aqui é a mesma parada. É muito o menino Mbappé. Que loucura, irmão. Doideira. E aqui o PSG já... Eu não sei se era uma camisa de torcida ou uma camisa que já tinha ali nos bastidores, mas assim como o Olympique de Marseille na sua única Champions League tem aqui uma estrela solitária, o PSG também colocou aqui na camisa dele, o PSG já meteu a estrelinha em cima do escudo. Não sei se é falso ou verdadeiro, mas tá aí. Podem colocar, são campeões. E aí são as paradas do futebol, né? Não sei se mantém o Neymar, Messi e Mbappé com o Luiz Henrique daria certo. Não sei se eles estariam com a sede de vencer. O Messi, mano, eu acho o Messi um absurdo, o GOAT. Cara, o Messi que teve no PSG foi um Messi sem fome, tá ligado? Parecia que ele sempre tava fazendo um favor ali pro clube. Neymar, muito quesito de lesão, mas quando esteve em campo, também acho que sempre conseguiu entregar. O Mbappé também, rapaziada, tirando esse quesito aí dele não marcar, ele sempre entregou muitos gols. Porém é aquilo, né, rapaziada? Os caras aqui, ó, jovem, uma vontade de vencer e casou muito com o estilo de jogo do Luiz Henrique. E aí a nossa querida Inter de Milão fez simplesmente um dos jogos mais épicos da história da Champions League, que no fim não deu nada, né? Não serviu de nada pro título. Aquela virada absurda, o jogo... Mano, pra mim o jogo... Um dos jogos, mais históricos, não vou resumir a história da Champions League, é esse jogo, mas é um dos mais absurdos da história da Champions League. Não serviu pra nada, né, rapaziada? Chegou, foi dominado, completamente trucidado. Repito o que eu falei, rapaziada. Pra mim, isso daqui é um 7-1 em nível de clubes e final de Champions League. Absurdo, cara, como a Inter não conseguiu se impor em nenhum momento. A Inter de Milão, que, mano, um time seguro, consegue ter um controle do meio campo ali com Mkhitaryan, Barella, não teve nada, completamente dominado. Absurdo, porque é uma equipe muito, muito boa, sabe? Surreal, isso daí só mostra o quão grande é o trabalho do Luiz Henrique, o quanto que esse PSG joga bola. Eu afirmo, cara, eu acho que não importa quem fosse o adversário hoje, seria amasso, mano, seria amasso, absurdo. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, se que deve estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.